Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para mais este devocional e que o Senhor nos abençoe, nos dê muita graça. E temos lido o livro de Mateus, entendido ele por inteiro, tomando-o como vida. Há assuntos que são técnicos que precisaria de trazer a opinião dos homens de Deus, dos estudiosos, teólogos, dos pensadores, mas não é bem assim a ideia. A ideia nossa é que haja uma porção que nos dê vida, tomar a palavra como vida. E tem sido uma bênção. Em alguns momentos, com o texto muito técnico, a gente está passando por cima e indo para o texto adiante. Falamos ontem sobre a primeira multiplicação de pães que aconteceu e nós vamos então nos deparar com muitos milagres aleatórios até o Senhor começar a concluir sua obra, onde vem assuntos até mesmo apocalípticos, como o Mateus 24, que é muito mais complexa a interpretação do que o próprio Apocalipse. Ok, vamos lá. Nós estamos lendo então Mateus capítulo 14, verso 22. Estaremos lendo até o 31, que é o Jesus andar sobre as águas. Ok, vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que bênção! Então veja, o Senhor não fez um milagre deste quilate antes do capítulo 12. Não que ele não queria, mas este milagre ia fazer com que coisas que não era a vontade de Deus acontecessem. Talvez o povo se rebelasse contra os fariseus e os matasse por negar o Senhor. E tentasse então colocá-lo como líder na marra, de uma forma como rebelião, ou até mesmo parecendo na antiga aliança. Mas neste momento, o Senhor, agora que vai iniciar esta igreja com muito poder através de seus discípulos, está treinando esses discípulos de forma muito incisiva,
com milagres e com graça. Ele precisa mostrar para os discípulos que ele é Deus e ele vai fazer isso. O sinal que os fariseus pediram para crer nele, os fariseus não tiveram, mas os discípulos tiveram. E tiveram muito mais. Veja, então, eles, depois de ter multiplicado os pães, né, foi aquela festa, aquela alegria. Os discípulos até gostaram, né? Eles estavam se sentindo, porque eles eram os discípulos de Jesus, né? Quem não se sentiria, né? Falando agora de mim, de você. Nós fosse um daqueles 12, ou até mesmo dos 100, 120. Ok. Então o Senhor ficou despedindo as multidões e falou para ele: nós temos um encontro lá de lá, da margem, pode pegar o barco e vão. Quando eles vão, o Senhor fala, né, para alguns deles que orar. Vou orar um pouco, depois eu encontro vocês. Os discípulos não eram de questionar o Senhor como ele faria as coisas. Então ele sai para ir à oração e quando ele está orando e dá conta, já era tarde. É na quarta vigília da noite. E ele, neste momento, então, vai falar com os discípulos. A quarta vigília da noite, ela acontece entre as 3 e as 6 da manhã. É o horário, né? Às 3 da manhã, provavelmente 3h30, 4 horas. O horário mais escuro da noite. É um negócio assim, bem assombroso também. Um horário que mais se tem a dor no corpo por conta da noite que pega mesmo com força. E é nessa hora que o Senhor então está andando sobre as águas ali, andando no mar, para ir de encontro aos seus discípulos. E eles então ficam aterrados. Meu Deus, é 3 da manhã, tem um fantasma aqui. Meu Deus, é um fantasma. O Senhor falou o que para eles? Tem bom ânimo, sou eu. Não tenha medo, sou eu, sou Jesus. E o apóstolo Pedro fala, se você é o Jesus, então mas eu andar em cima das águas também. E o Senhor fala, pode vir, vem. E o Pedro vai. No que o Pedro vai andar sobre as águas para ir até Jesus, tá tudo bem, ele tá andando sobre as águas, os outros discípulos estão olhando aquilo, é uma cena épica. Porém bate um vento. E quando o vento bate no Pedro, Pedro dá por conta do que ele está fazendo, ele grita: socorro, Senhor. Mas o Senhor estende as mãos, puxa ele. E quando o Senhor puxa ele, veja, eles estão em cima das águas de novo. E o Senhor fala, vamos sair, provavelmente o abraça, e ele sai andando sobre as águas até o barco. Então o Senhor, ele fala o que, Pedro? Verso 31, lá no finzinho. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidou, Pedro? Poxa vida, hein? Então, veja, neste momento, ele sobe no barco, eles dois, e o Senhor fala para o vento calmar, parar. E os discípulos então ajoelham e adoram e dizem, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Tem pelo menos 3 coisas para nós vermos aqui. A primeira delas é que o Senhor sempre estará por perto para acalmar o nosso coração quando tivermos medo. Quando eles pensou que era um fantasma e gritaram, o Senhor falou, tô aqui, sou eu, calma. Mas aí, quando nós resolvemos andar pela fé e fazer algo extraordinário pela fé, e de repente a nossa fé foi muito da empolgação e a gente vamos se dar mal, não podemos inventar moda, não podemos criar inimigos, não podemos achar culpados, devemos dizer como Pedro, Senhor, socorre-me.
E ele então vai nos socorrer, porque ele está sempre pronto para nos socorrer. E depois de nos socorrer, então, ele nos corrigirá e nos abençoará para algo maior. Que quando ele fala para o Pedro, oh, porque teve pequena fé, porque duvidou, todos os outros iam vir andar também se você não caísse. E você sabe, quando nós andamos pela fé e fluímos pela fé, nós motivamos outros a querer ir fazer também. Por isso você tem que acreditar no sobrenatural, viver o sobrenatural, para que outros creiam e vivam também. Então, ó, que gloriosas são essas três coisas. O Senhor sempre estará por perto nos nossos momentos de medo. O Senhor sempre vai nos socorrer nos nossos momentos de perigo. O Senhor sempre vai nos instruir para que vamos mais longe. Oh, queridos irmãos, observa como o livro de Mateus mudou o tom. Aquele que era instruções para os servos, depois virou direções proféticas para os religiosos cegos. Agora está se tornando o doce Jesus que ele mesmo diz que é ali em Mateus 11, do 29 ao 31, de fardo leve, de jugo suave. E ele então vai se tornar essa pessoa maravilhosa até o tempo em que ele estiver morrendo e ressuscitando e indo aos céus. Por isso, esse Senhor Jesus que nós vamos ver daqui em diante é o Senhor Jesus de hoje. Ali para os seus 12 discípulos e no mundo inteiro para os seus milhares de discípulos ocultos. Ah, mas eu vejo lá na igreja centenas de discípulos. Não, você vê na igreja centenas de crentes. E no meio dessas centenas de crentes há discípulos. Ah, então quer dizer que nem todos os que estão na igreja são do Senhor? Sim, com certeza. Ah, mas devemos achá-los e tirá-los? Não. Para que não tiremos os bons enganados. Mas na consumação dos séculos, o anjo do Senhor virá e tirará. Ou, como na parábola da rede, que nós vimos alguns dias atrás, na consumação dos séculos, ele deitará os discípulos no cesto e lançará os que não é discípulos no mar. Oh, doce Jesus, você pode desfrutar do doce Jesus nesses momentos. Que hoje, nesse seu dia, você possa desfrutar do doce. Oh, quão doce és. Que você possa dizer isso no seu começo de dia. Oh, quão doce és o Senhor. Quão maravilhoso é o Senhor. Oh, como é bom ter o Senhor para começar o meu dia. Oh, Pai querido e santo, obrigado. Te louvo, te amo, te amo. Quero estar contigo, tu és. Tu és a estrela da manhã da minha vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e até amanhã.